Segunda Reis, capítulo 7. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Versículo 9. A fome apertou em Samaria. Não havia esperança. Entretanto, a profecia dada por intermédio de Eliseu era de boas novas. E para toda boa notícia, geralmente, há uma opinião negativa. E esta veio do capitão a cujo braço o rei se apoiava, ou seja, era um homem de confiança no reino de Jorão e que semeou dúvida acerca da palavra profética. E por não ter acreditado na palavra de Deus, ele veria a profecia se cumprir, mas dela não iria usufruir. Opiniões contrárias nunca impediram o agir de Deus. Mesmo que muitos tenham duvidado de sua palavra e de suas promessas, nenhuma delas deixou de se cumprir. Deus usa até instrumentos improváveis para revelar que suas palavras são fiéis e verdadeiras. Desta vez, ele usou 4 leprosos. Primeiro, eles começaram a desfrutar sozinhos dos despojos do exército sírio. Então, caíram em si e perceberam que não podiam mais se calar diante de tão boas novas. Se amanhecesse e eles fossem pegos, certamente seriam punidos pelo silêncio. A notícia da fuga dos sírios salvaria o povo da morte por inanição e da abominação do canibalismo. A Bíblia diz que eles foram e bradaram, anunciaram a salvação. Sabem, amados, esta história não lhes faz pensar em algo muito sério? A lepra do pecado tem destruído a humanidade e o mundo, destruído nossos sonhos, destruído nossa alegria, destruído nossa saúde, destruído nossa esperança. E o que estamos fazendo para amenizar tão grande sofrimento? Estamos fazendo como aquele homem de confiança de Jorão, espalhando dúvidas sobre a palavra do Senhor? Estamos como no início estiveram aqueles leprosos, escondendo o tesouro do reino dos céus só para nós? Ou estamos como os leprosos quando caíram em si e bradaram e anunciaram as boas novas antes que fosse tarde demais? A última e grandiosa promessa de Deus é a da volta gloriosa de Cristo, porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente e em breve. Romanos capítulo 9, versículo 28. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. E como o capitão de Israel, muitos só contemplarão, mas não desfrutarão da salvação, porque fecharam o coração para os apelos do Espírito Santo. Outros que conheciam as boas novas, mas não as compartilhou, também serão tidos por culpados. Se você soubesse que o seu vizinho está correndo risco de vida, você não o alertaria? E por que damos tão pouca consideração à missão que envolve vida ou morte eterna? Cristo nos deixou a missão que deve ser a nossa maior prioridade nesta terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E deixou uma promessa a todo aquele que busca cumpri-la. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. A grande prova final está chegando e não vai tardar. E é preciso preparar-se como nunca antes para resisti-la. Os que não aproveitaram as oportunidades, com a adormecida consciência da morte iminente, trocaram a verdade pelo erro para desfrutar de uma falsa segurança que os levará a confiar no primeiro engano. Certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo 3. Como aqueles leprosos foram atalaias para a salvação da casa de Israel, hoje somos atalaias para o Israel espiritual de Deus. Gálatas capítulo 6, versículo 16. Quando Deus diz ao ímpio,
certamente morrereis, e não nos importamos em alertá-lo e adverti-lo. Deus requererá o sangue deste ímpio de nossas mãos. Ezequiel capítulo 3, versículo 18. A verdadeira piedade habita em todo o coração que confia em Deus e nele se refugia. Na mais humilde alma há um mais genuíno poder e o maior amor pela missão. Viver para salvar é viver para amar e amar para sempre. Assim como Israel padecia de fome, o mundo padece pela falta de esperança. Todo filho do reino deve ser arauto do Senhor, anunciando as boas novas de salvação em Cristo Jesus. A verdadeira compreensão das Escrituras, eis o que norteará o povo de Deus na jornada rumo à eternidade. Algo que só será revelado aos humildes de espírito, que reconhecem que sem a esclarecedora voz do Espírito Santo é impossível adentrar nos recônditos do Pai e conhecer-lhe o caráter imaculado. Assim como a notícia dada a Israel, precisamos bradar e anunciar ao mundo. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! Sofonias capítulo 1, versículo 14. Vigiemos e oremos. Bom dia, arautos do segundo advento. Rosana Garcia Barros.